Só um aviso: World Eater, ou melhor, Hunters in the Dark, não são criaturas da autoria de Trevor Henderson, e sim de um artista chamado Mott Tulpa, e eles não são tão grandes quanto planetas. É algo apenas simbólico. Mas, para propósitos desse vídeo, a criatura fará parte do universo de Trevor Henderson e terá o tamanho descrito na imagem. Todos os créditos a Mott Tulpa e Trevor Henderson. Olá, amante do terror. Existem centenas ou até milhares de criaturas presentes no universo de Trevor Henderson, mas eu te garanto que nenhuma é tão desesperadora quanto os World Eaters, que eu chamo de caçadores de planetas. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma criatura, e sim várias. Não se sabe quantas, mas são muitas delas. E você vai saber, apesar de já suspeitar, o porquê eles são chamados de devoradores de mundos. Antes desse universo existir, ou seja, antes do Big Bang, existia um outro universo com outras vidas. Tudo o que existia eram monstros considerados horríveis para os humanos. Era um universo onde existiam constantes guerras entre criaturas gigantes, e entre elas estavam os Hunters in the Dark, ou os caçadores na escuridão. Eles eram criaturas com uma fome insaciável. Você já ouviu falar do Galactus da Marvel, o devorador de planetas? Então, agora imagine vários dele, não literalmente, mas imagine que existiam milhares de criaturas que, diferentemente de Galactus, não consumiam energia, mas literalmente devoravam planetas. Esses eram os Hunters. Mas o universo deles se apagou, assim extinguindo todas as formas de vida que lá existiam. Mas houve uma parte de uma espécie que sobreviveu, e adivinha quem foi? Claro, os Hunters. Eles sobreviveram não só à extinção do seu universo, mas também à explosão que deu origem ao nosso universo. Ou seja, eles não são pouca coisa para sobreviver a uma extinção em massa e a uma grande expansão de outro universo. Os dois eventos praticamente seguidos um do outro. Não estou dizendo que eles são tão poderosos como o Galactus, mas que são tão resistentes quanto, ou até mais. Isso é inegável, porque sobreviver a esses dois eventos a queima-roupa não é para qualquer um. Mas antes que falem, não, eles não são uma cópia do Galactus. Primeiro que eles são muitos. Segundo que são criaturas que possuem apenas o instinto de sobrevivência. Terceiro, a aparência não é humanoide que nem a do Galactus. Quarto, a forma que eles agem são diferentes. Enfim, ambos têm sim semelhança, mas não são iguais. Agora vamos continuar. Mas mesmo eles sobrevivendo à extinção de seu universo e à explosão do Big Bang, isso não significa que eles estão em paz, porque os Hunters estão em decadência, o que significa que eles estão morrendo aos poucos, porque as leis fundamentais do nosso universo são muito diferentes das do que eles viviam. No entanto, eles arranjaram um jeito de continuarem vivos mesmo assim. E o jeito é se alimentar de corpos celestes. Aparentemente, os corpos celestes possuem algo que consegue fazer com que os Hunters continuem vivos. Pode ser o núcleo deles, ou pode ser alguma propriedade desconhecida ou até mística. E não, você não ouviu errado. Corpos celestes. Isso significa que eles não devoram apenas planetas, e sim tudo o que ocupa lugar no espaço. Isso inclui desde os menores planetoides até as maiores estrelas. E como resultado disso, os Hunters, agora chamado de World Eaters, já conseguiram consumir galáxias inteiras. Ou seja, eles já consumiram buracos negros e até supernovas. Isso também inclui a matéria escura e até antimatéria. Eles já consumiram antimatéria.
Para você que não sabe, antimatéria é uma forma de energia que é criada a partir da colisão de partículas, criando uma energia que, se encostar em qualquer forma de matéria, irá criar uma explosão em cadeia, na qual vai desintegrar completamente aquela forma de matéria. E é uma energia tão forte que apenas uma gota poderia abastecer Nova York inteira por um dia inteiro. Por isso que eles consumirem toda a antimatéria presente no centro das galáxias é um feito mais que impressionante. Mas afinal, eles são titãs? Tá, apenas pelo fato de eles não serem uma das criaturas criadas pelo Trevor Henderson, já os coloca em uma posição fora dos titãs. Mas sabe o que todos os titãs de Trevor Henderson têm em comum? O seu objetivo, que se você acompanha o canal, e se você não sabe, tem uma playlist com os vídeos dos titãs aí em cima. Mas dando um breve resumo, é basicamente exterminar a raça humana quando o dia chegar. Um World Eater tem a intenção de acabar com a raça humana? Não necessariamente. A única intenção dele é sobreviver, e para isso, devora qualquer corpo celeste que ele encontre pela frente. E se porventura esse corpo for a Terra, ou mesmo a Lua, ou pior ainda, o Sol, bom, a raça humana vai de brinde, junto com qualquer outro ser que more no sistema solar, porque o World Eater não vai parar só na Terra. Então sim, Behemoth continua sendo o maior titã, porque World Eaters não se encaixam como tais. Falando em tamanho, o tamanho dos World Eaters ainda é um mistério, porque o artista original falou que eles não eram tão grandes quanto planetas, apenas os consumiam. Porém, a representação de Trevor Henderson mostra que eles seriam muito maiores que planetas, dignos de serem criaturas de horror cósmico. Como aqui neste vídeo eu estou considerando World Eaters no universo de Trevor Henderson, então as criaturas aqui vão ser maiores que planetas. Até porque é bem mais interessante assim. Ainda assim, o tamanho é um mistério, porque não sabemos que planeta é esse na imagem. Supondo que ele esteja no sistema solar, esse planeta, pelo formato e coloração, seria nada mais, nada menos do que Júpiter, ou então um planeta bem parecido. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tendo seus 139.820 km. Pela imagem, só a cabeça de World Eater já possui cerca de 1,3 vezes esse tamanho. Claro, considerando que ele esteja perto do planeta. Mesmo assim, nem chegamos a ver o corpo inteiro da criatura, mas pela imagem deve ter pelo menos 5 vezes o tamanho de Júpiter, ou seja, 699.100 km. Claro, é só uma estimativa olhando apenas para a imagem, mas já é uma base. E pode não ser o maior titã, mas é a maior coisa que existe no universo Trevor Henderson, e o segundo ser mais poderoso até agora, vindo depois de Void Nugget. E é claro, se eles são capazes de consumir até estrelas, há duas possibilidades. Ou eles podem alterar o seu tamanho para que possam abocanhar, ou eles podem distorcer o espaço para comprimir o planeta ou a estrela, e assim podendo o sugar para sua boca como se fossem um buraco negro. E se eles são capazes de consumir até antimatéria, então não seria incomum eles conseguirem fazer isso. E acredito que se eles chegaram ao ponto de consumirem galáxias inteiras pela sua sobrevivência, eles não vão parar até que não sobre nenhum planeta, estrela ou galáxia no universo. Em outras palavras, eles são capazes de devorar o universo. Por isso que, se o World Eaters fossem um SCP, todos juntos, eles não seriam Classic Eater, nem Apollyon. Eles seriam de uma classe bem incomum. Uma classe em que a contenção dos objetos é impossível. Uma classe que não é usada em nenhum SCP da Fundação, mas que se encaixaria perfeitamente na descrição dos World Eaters. Uma classe onde os objetos podem causar um evento classe YK. Fim do universo. Os World Eaters seriam um SCP da classe